Olá, seja bem-vindo à nossa terceira e última aula da técnica Master de Memorização. Na primeira aula eu lhe ensinei sobre as 5 regras fundamentais que devemos aplicar em nossos estudos. Você se lembra? A primeira é estudar. Como eu lhe informei, não adianta nada aprender as técnicas dinâmicas de estudos e não aplicar na sua leitura e nos seus estudos. Não adianta. É a mesma coisa que comprar um carro e não colocar gasolina ou álcool nele. Como é que você vai andar? Como é que você vai produzir? É a mesma coisa. Aprender a técnica dinâmica do estudo e não utilizá-la nos seus estudos e nem estudar, como você vai aprender? E como é que se estuda? Que é a segunda regra fundamental, que é ler, recitar e repetir. Você faz a leitura de um parágrafo, de um texto, depois recita esse parágrafo e aí verifica o que aprendeu e depois repete até você aprender todos os parágrafos de um texto. Se você aplica essa técnica, você vai tirar nota 9,5 ou 10. Eu tirei com essa técnica. Quando eu não aplicava nos estudos, minha nota era 5, 4, 3. Quando eu aplicava, nota era 10, 9,5. Com certeza, todas as pessoas que tiram notas boas, com certeza aplicam esta técnica. Não é verdade? A nossa terceira técnica, nossa terceira regra fundamental, que é aprender a prestar atenção na sala de aula. Preste atenção naquilo que o professor está falando para você. E não é só ficar olhando para ele. É necessário, depois dele falar as explicações, você anotar, porque assim você está evocando o seu conhecimento. Está tirando da memória e explanando o seu conhecimento. Portanto, aprenda a prestar atenção na sala de aula com eficácia. A quarta regra fundamental para você ter sucesso em qualquer coisa, em qualquer lugar, seja na profissão, nos estudos, no concurso, no vestibular. Aprenda a amar aquilo que você está fazendo. É isso mesmo. E eu lhe dei uma dica fenomenal, excepcional, para você que não deve gostar de alguma outra matéria. Divida a matéria em partes. Aí você aplica a segunda regra, né? Aplica a primeira. Estude. Como? Lendo, recitando e repetindo. Vai coletando as informações de uma por uma até aprender todo o conteúdo. E a quinta regra fundamental: aprenda as técnicas dinâmicas de estudos. Faça treinamentos. Descubra o que a sua mente é capaz de fazer. Com isso, você vai tirar nota 10 em todas as matérias. Você vai conseguir aprender tudo o que você quiser. Seja no colégio, na faculdade, seja em cursos, em cursinho. Aonde você estiver, você vai tirar nota 10. Você vai aprender a assimilar o conteúdo com mais eficácia e mais rapidez. Na segunda aula, eu lhe ensinei a técnica Master de Memorização. Informei que a técnica de associação de imagens é a técnica mestra. Por que é a técnica mestra? Porque através dela nós podemos criar vários instrumentos, como a técnica de associação, de fixação, mapa mental, de aprender sobre nome de pessoas e aprender qualquer tipo de coisa, memorizar números até. Portanto, desenvolva essa técnica de memorização. Aprenda a utilizar no seu dia a dia e você vai ter uma memória eficaz. Nesta terceira aula, nós vamos aprender a memorizar um texto enquanto estivermos lendo. Vou pegar aqui um texto e nós vamos trabalhar em cima desse texto, aplicando a técnica e a dica que eu lhe informei na aula anterior, que é identificar as palavras importantes, fazer a concatenação de imagens, aprender a sequência de palavras. Com isso, você poderá recitar, replicar
o texto à sua maneira. Então, vamos conhecer agora, aprender a aplicar esta técnica. Vamos aprender a memorizar um texto enquanto estamos lendo, com as técnicas master de memorização que nós aprendemos na aula anterior. Você lembra das regras mnemônicas e como devemos aplicá-las? Aplicarmos as nossas técnicas de memorização num texto enquanto estamos lendo, nós temos que identificar as palavras-chave nas frases e a partir daí criar imagens e concatená-las. Nesta frase, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu identifico aí 3 palavras importantes. Para que isso ocorra, essa identificação, nós temos que ter aquelas regrinhas básicas de português em que nos ensina o que é sujeito, verbo, predicado, adjunto adnominal, adjunto adverbial, para nós podermos realmente identificar as palavras importantes nas frases e no texto. Aqui eu identifico aventurados, choram e consolados, porque são palavras com significados. Enquanto que as outras palavras são adjuntos adnominais, adverbiais, preposições, eles não geram significados. Então nós temos que pegar essas 3 palavras importantes. De posse dessas 3 palavras, nós vamos começar então a fazer a nossa concatenação de imagens. Vamos criar as imagens e depois concatená-las. A primeira palavra, aventurados. O que me faz lembrar de aventurados seriam super-heróis. Para mim, aventurados são aquelas pessoas que realizam algo gigantescos, grandes, heróicos. Então, aventurados para mim seriam super-heróis. A próxima palavra importante seria choram. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu imagino os heróis chorando por algum motivo, mas eles estão lá chorando. A terceira palavra, consolados, e eu tenho que interligar com choram. Imagine que nós estamos criando uma corrente de imagens, conectando uma imagem após a outra, de acordo com cada palavra que vai surgindo. Então, a nossa próxima palavra seria consolados e ele tem que estar interligado com choram. Como é que eu faço isso? Eu imagino os heróis chorando sendo consolados por Jesus. É esta regra que nós vamos aplicar no nosso texto. Enquanto nós estamos lendo, vamos identificando as palavras importantes e a partir daí criamos imagem e fazemos conexões com associações mnemônicas entre as imagens. Agora nós vamos memorizar o texto aplicando a técnica. E o texto que eu escolhi aqui é superior. 1, por possuir palavras abstratas. E 2, porque é um texto que nos ensina a superar os nossos desafios, o obstáculo da nossa vida. Vamos começar então. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui nós pegamos a primeira palavra, aventurados, criamos a imagem de super-heróis e nós conectamos com a palavra choram. Imaginamos nossos heróis chorando. A terceira palavra que eu peguei, eu tive que criar a imagem dos super-heróis chorando ao lado de Jesus, sendo consolados por ele. Dando continuidade. Por isso não se desespere se o sofrimento bater à sua porta. A próxima palavra importante que eu detecto é desespere, que deve ficar conectado com consolados. Então, para isso, nós temos que ter a imagem anterior, que seriam os super-heróis junto com Jesus. E a próxima palavra, desespere. Então, eu imagino os heróis ficando desesperados, porque alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, eu imagino eles correndo para um lado para o outro e Jesus pedindo para eles se acalmarem. Depois vem a palavra sofrimento. Isto é uma palavra também muito abstrata, que é difícil da gente criar uma imagem para ela. Nós temos que utilizar vários artifícios. Podemos separar as palavras, as sílabas dela, para criar uma outra palavra parecida e a partir daí criar uma imagem mental.
Por exemplo, sofrimento, eu já imaginei há muito tempo atrás um sol com ferimentos. Se eu separar só de ferimento, eu tenho sol, que faz lembrar o sol, e ferimento me faz lembrar de ferimento. Então eu imagino um sol cheio de band-aid. E aí eu tenho que conectar com a palavra desespere. A nossa imagem de desesperado seriam os super-heróis desesperados. E por que eles ficam desesperados? É porque aparece o sol como se fosse uma bola de fogo cheio de ferimento e sai carimbando os super-heróis. Alguém pega a bola de fogo e sai carimbando os super-heróis. Por isso eles estavam desesperados. Dando continuidade no texto, nós temos: se o sofrimento bater a sua porta, então nós precisamos agora conectar a palavra porta com sofrimento. Como é que nós fazemos isso? É só pegar a imagem do sofrimento, que é o sol com ferimento, batendo na porta, ele quicando na porta, batendo na porta o tempo todo. E é só você ficar com essa imagem na cabeça que você vai memorizar. A próxima frase: muitas das vezes achamos que o sofrimento é um mal. Eu encontro aqui duas palavras: achamos e mal. Nós devemos conectar a palavra achamos com porta. Como é que eu faço isso? Eu imagino que a porta é um ser vivo, que tem olhos, braços e pernas. E imagino que ele está com uma lupa, que está procurando algo. Então, a palavra achamos fica conectado com a porta procurando alguma coisa com uma lupa, tá? E a segunda palavra que eu encontro como importante aqui seria a palavra mal. Eu me conecto com a imagem do esqueleto, o arqui-inimigo do He-Man, um desenho que eu assistia muito na minha infância, e eu coloco ele como se fosse o mal. Ou seja, sempre que vier a palavra mal, eu vou me lembrar desse esqueleto. Você pode procurar uma imagem que se te lembra, que faça você lembrar da palavra mal. Eu vou me lembrar sempre do esqueleto. E aí eu imagino que a porta com a lupa ela acaba encontrando o esqueleto escondido em algum lugar. Ele está olhando pela lupa o esqueleto. Então nós conectamos aí com uma imagem mental da porta, a lupa e o esqueleto. Nós fazemos a conexão para poder nos lembrar dessa frase. Muitas das vezes achamos que o sofrimento é um mal para todos nós. Seria a continuação e a finalização da frase. A palavra nós é um pronome do caso reto que identifica muitas pessoas e o eu junto. Então nós fica muito difícil a gente criar uma imagem mental com isso. Mas aí eu vou buscar um outro tipo de nós, aquele nó de corda, ou seja, uma corda cheia de nós. E eu vou me lembrar do esqueleto entregando uma corda cheia de nós para mim. Então isso aí vai identificar a palavra nós. É eu com muita corda cheia de nós entregando para mim. Dando continuidade ao texto, não conseguimos suportar a dor. Eu tenho a palavra suportar, que eu preciso conectar com a palavra nós. Suportar. Se eu fizer aquela separação de palavras, suportar, eu tenho uma palavra também porta. E se eu pegar S e o P, eu tenho super. Então, suportar para mim será sempre uma super porta. E eu preciso conectar a super porta com a palavra nós. Então, eu imagino a super porta, ou seja, você porta ali com uma roupa do super-homem, todo amarrado, com as cordas cheias de nós. Então, eu faço aqui a interligação. Olha, é necessário usar a imaginação. Não adianta ficar com o som das minhas palavras na sua cabeça se você não utilizar a imaginação. Utilize a imaginação, porque senão vai ficar fraco e você não vai conseguir se lembrar. Está conectado, então, para mim, a palavra nós e suportar. Preciso conectar também a palavra dor com suportar. Para isso, eu imagino que a palavra dor seja uma pílula de comprimido Doril. Você pode criar a sua imagem para a palavra dor. Para mim, Doril fica legal porque ele serve para dor de cabeça. Então é só imaginar uma pílula grande
e essa pílula fica dando martelada, caindo na cabeça da porta. Ou então imagino a porta engolindo o comprimido é grande e fica aquela saliência do comprimido na barriga da porta. Então aí nós temos o comprimido Doril conectado com a imagem superporta. Então é só imaginar o superporta com muita dor engolindo um comprimido enorme de Doril. Vamos dar uma pequena pausa aqui e vamos ver, será que esta técnica de memorização realmente funciona? Será que se a gente realmente nos lembrarmos das palavras-chave, vai ser possível a gente se lembrar do texto? Então vamos lá. A primeira palavra, bem-aventurados, aventurados, que estavam chorando e eram consolados. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós imaginamos os super-heróis chorando, sendo consolados por Jesus. E lembramos que eles estavam desesperados, que nos faz lembrar que não se desespere se o sofrimento, ou seja, o sofrimento, se o sofrimento bater a sua porta. Veja como funciona, como nós somos capazes de lembrar do texto, apenas nos tentando lembrar das imagens mentais que nós criamos. Vamos dar continuidade aqui na memorização do texto. Nós já percebemos que realmente funciona. Então vamos lá. Mas, na verdade, a dor é a libertação de um mal que... Eu posso aqui encontrar 3 palavras que seriam importantes, tá? Verdade, libertação e mal. A palavra verdade não seria tão importante para a gente lembrar do texto, porque ela não é uma palavra-chave do texto, mas a gente pode criar imagens mentais que vai facilitar a compreensão desta frase, tá? Vamos utilizar aqui, para eu lembrar da verdade, que é uma palavra abstrata, eu tenho que usar vários artifícios e lembrar de várias coisas. E umas delas, eu me lembro do conto da verdade e da mentira, em que a mentira convida a verdade para tomar banho no lago e pede para ela tirar a roupa e tomar banho. E quando a verdade tira a roupa e tomar banho, a mentira pega a roupa dela da verdade e sai, foge, vai embora. E a verdade, quando vê que está sem as roupas, ela já sai andando, caminhando pela cidade, nua, despida, e fica todo mundo olhando para ela e ninguém gosta da verdade nua e crua. E sim preferem escutar a mentira vestida de verdade. Então, para mim, verdade será esta mulher que foi enganada. Para deixar a imagem mais forte, eu vou fazer mais uma coisa. A palavra verdade, se eu separar, eu tenho verde, verdidade, verdade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que essa mulher seja uma mulher verde, que nem a mulher Hulk. Então, a verdade, para mim, será a mulher Hulk despida, andando pelo meio da rua. Essa será a minha imagem de verdade. E para eu conectar com a palavra dor, que é a palavra anterior a ela, eu vou fazer o seguinte. A palavra dor, para mim, é aquele comprimido de Doril. Então, eu vou imaginar o comprimido de Doril explodindo e a mulher Hulk saindo, né? Um comprimido e saindo pó verde para tudo que é lado. Então, para mim, essa imagem mental vai conectar a palavra dor com a palavra verdade. E aqui está a frase: na verdade, a dor é a libertação. Como é que eu vou criar uma imagem para a libertação? Eu passava por uma cidade chamada Redenção, lá no Ceará, que diziam para mim que lá foi a primeira cidade que tinha a libertação dos escravos. E lá tem um painel de uma escrava sendo liberta, né, com uma corrente quebrada. Então, para mim, essa imagem desta escrava com a corrente quebrada será libertação. Então, toda vez que eu ver essa palavra, libertação, eu vou me lembrar desta imagem. Então, eu estou lhe dando uma dica aqui. Quando você conseguir criar uma imagem forte para uma palavra abstrata, procure sempre utilizar a mesma imagem, tá? Então, a palavra libertação vai ser essa imagem dessa escrava com essa corrente. Então, eu vou imaginar que a mulher Hulk, que é a nossa verdade, chega para a mulher,
para a escrava lá e quebra as correntes dela, deixando ela liberta. Houve a libertação desta mulher. Então, olha como fica legal a palavra verdade interligada com libertação. E aí a gente sabe que tem a frase continuando, e a palavra que vem depois de libertação é de um mal. Peguei a palavra novamente, a palavra mal. Por que isso? Bem, vamos lá, fazer um experimento. Será que nós vamos nos confundir com a palavra mal, que está ligado à superporta, lá no começo do texto? Então nós vamos tentar ver se ela vai ficar ou não. E a palavra mal para mim é o esqueleto. Então como é que eu vou imaginar? A palavra libertação é uma escrava com corrente. E eu vou imaginar que essas correntes são mágicas. E essa escrava ela simplesmente vai aprisionar o esqueleto. Vai aprisionar o mal com as suas correntes. E vai deixar lá o esqueleto todo amarrado com as correntes mágicas dela. E ela prende e subjuga o esqueleto. Então está aí a concatenação da palavra verdade com libertação e libertação com a palavra mal. Que vai me fazer lembrar da frase: mas, na verdade, a dor é a libertação de um mal que, na próxima frase, temos aqui que praticamos e que estava em nossa consciência. Ou seja, a dor aqui, ela é a libertação de um mal, ou seja, há um peso na nossa consciência que vai gerar algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, algum tipo de doença, principalmente porque ela vai ficar na nossa consciência e fica ali martelando. E para a gente se libertar deste mal, deste peso na consciência que nós praticamos no passado, nós vamos passar por algum tipo de dor e sofrimento. E que nós devemos abençoar esta dor. Então, aqui esta frase, para eu memorizar, eu só vou utilizar a palavra consciência e eu vou interligar com a palavra mal. E a palavra mal é esqueleto. E como é que eu faço essa interligação? Eu vou pegar a palavra consciência e vou tentar criar uma imagem. Consciência é a nossa consciência, que também é algo muito abstrato e a gente não consegue ter uma imagem mental. Vamos ter que nos forçar e lembrar que a nossa consciência está no nosso cérebro. E o cérebro será a imagem mental da nossa consciência. Para que seja uma imagem mental interligada à palavra consciência, eu vou fazer mais uma outra coisa. Se eu separar a palavra consciência, eu tenho uma outra palavrinha chamada ciência. E se eu unir ao meu cérebro com ciência, eu vou imaginar o cérebro como um ser vivo, como um ser animado, de desenho animado, em formato de cérebro, e que ele pratica a ciência, ele faz química, ele pega tubo de ensaio. E aí eu vou imaginar uma coisa, né? Que o esqueleto entra ali dentro do tubo de ensaio e o cérebro fica lá mexendo com o esqueleto, passando de um tubo de ensaio para outro tubo de ensaio. E aí eu conecto a palavra consciência com a palavra mal. Agora, na outra frase, pela dor realizamos a limpeza de nossa alma. Veja então aqui que nós temos que conectar a palavra dor. Eu pego novamente a palavra dor e vou interligar com a palavra consciência, tá? Ou seja, nosso cérebro. A palavra dor é o nosso comprimido de Doril. Então eu imagino aqui que o nosso cérebro está com dor de cabeça ali e ele precisa comer um comprimido de Doril. Imagine um comprimido de Doril vermelho gigante e ele como o comprimido como se fosse um hambúrguer. Nós temos que criar a imagem mental, ela tem que ser absurda, tá, gente? Depois de interligar a palavra dor com consciência, vamos tentar agora interligar a palavra dor com limpeza, porque é uma palavra importante, limpeza de nossa alma. E depois a alma será uma palavra importante que precisa ser ligada com limpeza. Mas vamos interligar a palavra dor com limpeza. Limpeza nos lembra uma vassoura. Então eu vou imaginar aqui uma vassoura que nem daquele desenho animado, que a vassoura tem vida, tem olhos, braços, nariz. E eu vou imaginar que a vassoura está tentando também engolir um comprimido de Doril também. E ele não consegue, fica com aquela boca cheia do comprimido e não consegue engolir o comprimido de Doril. Eu vou pegar como se esse comprimido fosse aquele mesmo comprimido do cérebro lá que está mordido. Então imagina um comprimido mordido e a vassoura pegando esse comprimido e tentando engolir sem mastigar.
E agora, para finalizar essa frase, vamos interligar a palavra limpeza com a palavra alma. E eu vou imaginar que a vassoura lá está limpando a alma está toda suja, precisa de limpeza e a vassoura está lá limpando a alma. Vamos dar continuidade então com uma frase. Para conseguirmos suportá-la, devemos desenvolver. Vou pegar aqui a palavra suportá-la, né? Então nós temos a suportar lá em cima e agora temos a palavra suportá-la. Então eu vou pegar aquela imagem da superporta, ela está lá com a roupa de super-herói, né? De super-homem, e eu imagino que essa superporta é uma superporta fantasma, tá? É um fantasma, uma alma, um espírito, é a mesma coisa. Fantasma, alma e espírito. Então, a nossa superporta é um fantasma. Precisamos conectar agora suportá-la com desenvolver. A palavra desenvolver também é muito difícil criar uma imagem mental para ela. Então, eu vou criar a seguinte imagem mental que me fez, que eu já criei essa imagem e me faz lembrar muito fácil dela. É desenvolver programas, tá? De computador. E existe programa, né? Garota de programa. Então eu vou imaginar uma mulher, uma garota de programa, numa esquina, sentada, digitando um programa de computador, desenvolvendo um programa de computador na esquina e rodando a bolsinha. Então, uma mulher, garota de programa, vai se conectar com a palavra desenvolver, que vai me lembrar desta palavra. E para eu conectar com a palavra suportá-la, eu imagino a superporta voando e caindo em cima da nossa garota de programa de computador que fica na esquina rodando a bolsinha, tá? Então é isso aí que eu vou interligar e vou me lembrar das palavras, não só eu, mas você. Se você usar a imaginação da superporta caindo em cima da mulher de programa, você vai lembrar dessa concatenação e vai lembrar dessa frase. Para conseguirmos suportá-la, devemos desenvolver a... E a próxima palavra é resiliência diante do sofrimento, superando nossas tribulações. Então, para eu tentar lembrar dessa palavra resiliência, preciso criar uma imagem mental. Qual seria a imagem mental? Primeiro, o que quer dizer resiliência? Resiliência, pelo que eu andei pesquisando, é voltada para a pessoa, é alguém muito resistente, que diante das dificuldades da vida, consegue se manter calmo, consegue se autodesenvolver, se preservar, é uma pessoa bem resistente. Isso é resiliência, tá? Essa palavra parece que surgiu no meio da física e se destina aos materiais, aos corpos densos que recebem as energias da natureza, os impactos, a força, o peso em cima, e às vezes se deforma, e quando você tira esses esforços, ele volta ao seu estado natural. Então a resiliência na ciência seria isso, e para o ser humano, né, foi desenvolvido pegar essa palavra aqui e colocaram na psicologia do ser humano e se diz daquela pessoa resistente, uma pessoa resignada, uma pessoa que suporta as adversidades da vida, aquela força. Então, para mim, resiliência seria isso. E como é que eu faço para conectar com a palavra desenvolver? Bem, a nossa mulher de programa lá, que está fazendo e desenvolvendo um programa de computador, ela é uma pessoa resiliente. É tão resiliente que as pessoas passam, não gostam do que ela está fazendo e começa a dar pancada. E ela sofre todo tipo de pancada, cai no chão e volta, senta na cadeira e fica digitando o computador calmamente, porque ela é uma pessoa resiliente. Então essa imagem dela levar pancadas e se levantar mostra a força que ela tem, a resiliência dela. E temos que mostrar aqui, desenvolver, né, a resiliência diante do sofrimento. A nossa palavra sofrimento é o sol com ferimento. Para imaginar, a nossa imagem de resiliência é a garota de programa que levou pancada ali e as pessoas não contentes com a pancada começaram a mandar o sol com ferimento para carimbar ela, começaram a pegar uma bola com muito ferimento e começar a jogar nela. E ela, mesmo assim, ela se levanta e continua fazendo
o seu sistema de computador continua desenvolvendo o programa. Aí a próxima palavra é superando. Foi essa palavra que eu peguei para poder me lembrar dela na frase. Eu tenho que conectar com o sofrimento. Superando é superar alguma coisa. Só que para mim aqui, criar uma imagem mental, eu tive que separar superando. Então é como se fosse um passo super, um super passo. E então eu imagino que a nossa bola de fogo com ferimento, o ferimento, ela possui pernas gigantes. Ela começou a nascer umas pernas gigantes com roupa de super-homem. E ele dá aqueles passos altos. A bola de ferimento começa a dar passos longos e começa a subir os prédios. Cada passo que ela dá, ela consegue ir um prédio mais alto do que outro, porque ela vai superando nossas tribulações. Então a próxima palavra é tribulações. Para eu me lembrar de tribulações, eu tive que fazer uma imagem mental eu separei tribulações. Então eu pego uma tribo indígena e imagino que essa tribo indígena está sofrendo a seca, está sofrendo queimadas, está sofrendo perseguições de bang bang, faroeste, daqueles filmes lá, e estão querendo detonar com os índios. Então, para mim, a palavra tribulação vai ser isso, tá? Tribulação são as dificuldades da nossa vida. E essa imagem agora fica bem crível, né? Bem crível, bem concreto, porque tá lá tribo passando por diversidades da natureza e humanas. Então nós temos ali tribulações. E para me conectar com superando, eu imagino que a tribo indígena, a tribo ali, as ocas, fogueira, elas criam pernas, tá? A tribo cria pernas e aí ela vai também dando super passo para superar suas adversidades e ir para um local mais calmo, um local mais alto, mais tranquilo, mais desenvolvido. Então, é aí que fica a nossa ligação com a nossa imagem superando e tribulação. Dando continuidade no texto, na próxima frase, devemos aprender de uma vez por todas a si. Nessa frase eu só vou pegar uma palavra, o resto é adjunta adverbial, adjunta adnominal, pronome, artigo indefinido. Então eu não vou precisar pegar essas palavras para fazer concatenações, só vou pegar a palavra aprender. E olha que coisa difícil, como é que eu vou fazer a tribulação se ligar, conectar com aprender? Bem, eu imagino que a nossa tribulação, que é uma tribo indígena, na nossa imaginação cria até perna, então eu imagino que a tribo indígena ela é um ser vivo. Então como é que eu vou imaginar isso? Eu vou pegar as ocas, né, as tendas indígenas do faroeste, vou imaginar que cada tenda é uma parte do corpo humano, ou seja, uma tenda vai ser a cabeça, as outras tendas vai ser as pernas e o braço, e a fogueira vai ser a barriga lá desse monstro tribo, tá? E eu imagino que ele está na escola aprendendo alguma coisa. Então eu imagino lá que esse ser mitológico, esse monstro, está numa escola aprendendo com livros. Eu imagino esse ser aprendendo no livro. E a próxima frase: conformar com a dor, desenvolvendo a resistência. Eu tenho a palavra, eu vou pegar aqui a palavra conformar, tá? E para interligar a palavra conformar, eu tenho que criar um outro ser mitológico. Eu vou criar um outro monstro. Eu vou separar a palavra conformar, eu tenho forma. E as formas me fazem lembrar do triângulo, quadrado, retângulo, círculo. E eu vou imaginar um outro monstro utilizando o triângulo como se fosse a cabeça, o quadrado, o peito, o círculo, a barriga e os retângulos, os membros, os braços e as pernas seriam os retângulos. E aí, esse conformar está ensinando na sala de aula a nossa tribo. Então tem uma imagem da sala de aula com nosso monstro tribo lá aprendendo junto com o conformar, que é o nosso professor aqui. E eu preciso agora interligar a palavra conformar com a palavra dor. Como é que eu vou fazer isso também? É outra coisa difícil, né? A nossa palavra dor já é o nosso comprimido de Doril. E eu vou imaginar que o conformar, ele não se conforma em ser professor. E ele gosta mesmo de brincar de ioiô, e ele vai pegar os comprimidos de Doril e vai transformar num ioiô e vai ficar
jogando ioiô para tudo que é lado, vai ficar derrubando o livro, vai ficar incomodando lá a tribulação, ele sai brincando de ioiô. Então assim, a nossa frase, conformar com a dor desenvolvendo a resistência. Como é que eu vou aqui interligar aqui a palavra desenvolvendo a resistência com, né, a resistência com doril, com a palavra dor, usando o nosso símbolo doril. Eu posso criar vários tipos de imagens para a palavra resistência. Às vezes resistência de circuito elétrico ou de outra coisa, resistência de chuveiro elétrico. Posso também pegar a palavra resistência e imaginar o seguinte, que se eu pegar o comprimido ali, colocar ele, né, em pé e imaginar que um elefante está em cima do comprimido, eu tenho aí a imagem de resistência, ou seja, qualquer coisa que está suportando um elefante é resistente. Então, se eu pegar, por exemplo, se eu fosse pegar uma caneta e quisesse interligar com a palavra resistência, eu imaginaria a caneta lá, Bic, a caneta Bic em pé e o elefante se equilibrando em cima da caneta Bic e a caneta Bic suportando o peso do elefante, porque ela é resistente. E no nosso caso aqui é o comprimido do. Então tenho que imaginar o comprimido doril, que era um ioiô, tá? Então seriam dois comprimidos interligados por uma cordinha. E aí eu tenho um elefante pisando em cima do comprimido doril e o comprimido suportando o peso do elefante. E vamos agora para a nossa última frase, desenvolvendo a resistência e dessa forma sentiremos a dor menos dolorosa. Eu vou pegar a palavra que é um verbo sentiremos e interligar com a palavra resistência. Como é que eu faço isso? A palavra sentiremos, nós estamos no local. Então vamos fazer o seguinte, a palavra sentir, vamos tirar o comprimido do local e vamos deitar no local do comprimido, no lugar do comprimido. Vamos sentir o peso do elefante em cima de nosso peito. É muito pesado. Só você imaginar um elefante lá em cima da gente, lá a gente sentindo toda a dor do peso do elefante, tá? Mas nós somos resistentes, hein? E, por fim, vamos interligar aqui a palavra sentiremos com dolorosa. Como é que eu posso fazer essa interligação? Bem, eu vou separar a palavra dolorosa e eu tenho a palavra rosa. Vou me lembrar do filme do Pequeno Príncipe, em que tinha lá a Rosa, né, no planetinha dele, e ela vive reclamando. Ela vive reclamando porque sente muita dor. E para a gente interligar a palavra sentiremos a dor menos dolorosa, vamos imaginar que estamos pegando essa rosa com nossas mãos e apertando a rosa. E com isso nós sentimos a dor dos espinhos penetrando nossa mão e do sangue escorrendo pela nossa mão, tá? Então, dessa forma, nós vamos interligar a palavra sentiremos com dolorosa. E aqui termina a nossa memorização do texto. E agora, será que nós vamos conseguir nos lembrar de todo o texto? Será que essa técnica realmente funciona ou não? O que é que nós devemos fazer para nos lembrar do texto? Bem, a primeira coisa, nós temos que nos lembrar das palavras-chave, tá? Então, pegue uma folha de papel e comece a tentar se lembrar destas palavras-chave, ok? Vou tentar aqui. Primeira palavra, aventurados. Depois choram. Aí vem consolados, depois os heróis todos desesperados, então desespere. Depois de desespere vem sofrimento, e sofrimento vem a porta, tá? Então nós lembramos aqui da primeira frase, né? Da primeira parte do texto. Depois de porta vem a palavra achamos, porque a porta está achando alguma coisa, ela acha um mal para nós, ou seja, vem os nós das cordas. E depois de nós das cordas vem a palavra suportá-la, porque a nossa superporta está amarrado pelas cordas com nós. E depois da palavra suportá-la, nós temos a palavra dor, ou seja, a superporta engoliu um comprimido, teve até uma saliência. A palavra que vem depois de dor é verdade, ou seja, a nossa mulher Hulk, que está despida, né? Ela explodiu o comprimido doril e apareceu a mulher Hulk, a nossa verdade, que liberta uma escrava, que nos faz lembrar da palavra libertação. Depois de libertação vem a palavra mal de novo.
que foi a nossa escrava com as suas correntes mágicas que aprisionou o esqueleto. Depois do mal, nós devemos lembrar que pegamos o esqueleto que estava amarrado, acorrentado, e colocamos num tubo de ensaio, e que nos faz lembrar da consciência, que é o nosso cérebro. Consciência, consciência. E o nosso cérebro pega e vai engolir um comprimido de Doril, ele vai mastigar como se fosse um sanduíche. E esse comprimido de Doril, que nos lembra da palavra dor, vai interligar com a palavra limpeza, que é a nossa vassoura. Que a nossa vassoura engole, né? Tenta engolir, não consegue o comprimido, fica com o comprimido grande na boca. E a limpeza ela vai limpar o quê? A alma. Ou seja, a gente se lembra da próxima palavra que é alma, e depois de alma vem de novo suportar. Ou seja, a nossa superporta virou uma alma, virou um fantasma. E a palavra que vem depois de suportar você lembra que a superporta cai numa garota de programa, ou seja, a palavra é desenvolver, porque a garota de programa desenvolve um programa, um sistema, tá? E a palavra que vem depois de desenvolver é resiliência. O que é que vem a resiliência? É a pessoa resistente, ou seja, a mulher lá leva pancada e depois se levanta e volta de novo a programar, tá? Não contente com isso, as pessoas jogam nela bola de sol cheia de ferimento, ou seja, vem de novo a palavra sofrimento. Isso porque são palavras geradoras do texto que elas se repetem. E de propósito eu coloquei de novo essas palavras para ver se a gente faz a confusão, mas veja que foi fácil nos lembrar dessas palavras novamente. Depois da palavra sofrimento, ele cria pernas de super-homem e sai super andando, vai superando os obstáculos e as tribulações. Se lembra da tribo? Pois é, a tribo está ligada às pernas com tribulações para poder superar suas dificuldades. Então nós temos aí as palavras, né? Sofrimento, depois de sofrimento, a palavra superando, depois de superando, tribulações. E as tribulações faz o quê? Ela vai para uma sala de aula, ela vai ficar estudando alguma coisa. E ela estuda aprender a se conformar, estuda com um ser também que nós criamos de triângulos, quadrado e bola e retângulo, que vai ensinar para a tribulação alguma coisa. Só que o cara lá não se conforma de ser professor e ele gosta de brincar de ioiô. Então ele pega lá o ioiô, que é o nosso comprimido de Doril, ou seja, depois lá de aprendendo a se conformar está ligado à palavra dor, que é o nosso comprimido de Doril. E esse comprimido de Doril, ele fica no chão lá e vai suportar o peso de elefante, porque esse comprimido ele é resistente, tá? Tem resistência. E a palavra lá, resistência, fica ligado a sentiremos, ou seja, nós ficamos no lugar do Doril sentindo o peso do elefante. E por fim, a palavra sentimento ou sentiremos está ligada a dolorosa, ou seja, sentiremos a dor menos dolorosa. Veja que a gente se lembra da frase, né? É instantâneo, uma coisa puxa a outra. E a gente se lembra disso aqui porque a gente apertou uma rosa e saiu sangue das nossas mãos e a gente sentiu o espeto dos espinhos da rosa, né? A nossa rosa lá do Pequeno Príncipe, tá? Que ela vive reclamando porque sente muita dor. Veja só, nós fomos capazes de nos lembrar das palavras-chave do texto que nós utilizamos para memorizá-lo. Se você não conseguiu se lembrar das palavras-chave, é porque é falta de treinamento, tá? É necessário ir lá voltar para o texto, repete as aulas, anota as palavras-chave, faça as interligações das palavras-chave com a imaginação, volte, né? Se precisar, volte aos minutos anteriores para você fazer e utilizar a imaginação para lembrar das palavras-chave. Então vamos dar continuidade agora. Será que agora nós conseguiremos nos lembrar do texto? Com toda certeza. Se nós temos anotado as palavras-chave, a gente consegue recriar o texto ou escrever de qualquer outra maneira, tá? Então vamos tentar aqui lembrar do texto, tá? Lembrando, não é memorização de palavra por palavra de um texto, e sim das ideias do texto. Vamos lá.
Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Por isso, não se desespere se o sofrimento bater à sua porta. Muitas das vezes achamos que a dor é um mal que nos acomete, né? Que nos acomete. Mas na verdade ela serve para a gente nos libertar de um mal que nós praticamos e estava na nossa consciência. Então é pela dor que nós realizamos a limpeza da nossa alma. E para suportá-la, devemos desenvolver a resiliência diante das tribulações, aprendendo a ser mais resistentes para que dessa forma possamos sentir a dor menos dolorosa. Então vocês podem perceber que a gente consegue se lembrar de todo o texto ou de quase todo o texto, tá? Apenas buscando as imagens que nós fazemos, as conexões, podemos memorizar o texto, compreender a informação, dar uma mensagem. Nós podemos até criar um novo texto com todas as palavras que nós conectamos de uma forma diferente. Por exemplo, precisamos aprender a superar as nossas dificuldades e tribulações, nos tornando uma pessoa resiliente diante do sofrimento. Muitas das vezes achamos que o sofrimento é um mal que nos acomete e por isso nos revoltamos. Só que, na verdade, a dor ela serve para limpar a nossa alma. Sendo assim, é necessário que a gente compreenda aquele provérbio que diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Por isso, não se desespere quando o sofrimento bater à sua porta. Veja que eu recriei o texto de uma maneira diferente e saiu muito fluente. Eu só fiquei buscando as imagens que eu lembrei e fiz a conexão, tá? Para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu vou lhe deixar aqui um pequeno desafio, tá? Na verdade, eu vou deixar aqui, reescreva o texto, buscando as suas experiências, tá? Buscando ver o seu sofrimento, as suas dores, as suas dificuldades e colocar essa mensagem para que você possa conseguir superar a dor e, quem sabe, até seu sofrimento. Porque o nosso sofrimento, gente, ele tem um limite, ele tem uma data limite, ele vai acabar. Se você está passando por uma necessidade, uma dificuldade muito grande, ele vai acabar, ele tem uma data limite. Essa data foi indicada por você e nosso Pai, que é Deus, tá? Então, antes da gente nascer, nós sabemos das nossas tribulações, dos nossos problemas, porque nós conhecemos as nossas dificuldades e nós sabemos quais são os obstáculos que virão à nossa frente e que esses obstáculos serão superados por nosso desenvolvimento da nossa resiliência. Então, reescreva esse texto colocando o seu lado pessoal, tá? E isso aí fica só com você. E dessa forma você vai aprender que toda dificuldade ela surge para ser superada. Vamos agora para o nosso desafio master. Então, o desafio master é que você refaça esse curso, principalmente esta aula. E que você faça uma coisa. Anote logo as palavras-chave, ok? Depois faça lá a leitura e procure reafirmar ali as imagens e as concatenações. Depois de fazer todas as conexões com as imagens, você vai para o primeiro desafio, que é escrever as palavras-chave. Depois de escrever as palavras-chave, nós vamos para o segundo desafio, que é reescrever o texto nas ordens dos parágrafos. Conseguiu isso? Passa para o terceiro desafio, que é escrever um novo texto, né, parecido com esse daí, com as suas próprias palavras. Esse é o terceiro desafio. O quarto e último desafio é escrever esse texto aí com a sua experiência de vida, com as suas dificuldades. É apenas para você, tá?
para você poder lidar consigo mesmo e poder aprender a superar suas dificuldades e tribulações. É apenas para você, tá? Muito bem, eu espero que você tenha gostado desta aula, deste curso da técnica Master de Memorização. A partir de hoje, eu espero que você comece a aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, as técnicas aqui apresentadas. As 5 regras fundamentais de estudo e a técnica de Master de Memorização, a técnica de associação de imagens, para que você consiga gravar melhor as informações. Mas se você tiver dificuldades para compreender a técnica e colocá-la em prática, eu vou lhe dar uma dica especial para você. Eu acabei de criar um curso de treinamento desta técnica que eu lhe ensinei. Com este curso, você vai treinar a estudar e a ler os textos, aprender a técnica, a desenvolvê-la durante os seus estudos e assim você conseguir memorizar naturalmente as informações de qualquer tipo de texto. Eu fico imaginando qual seria a dificuldade para você de se inscrever neste curso. Se você gostou do curso e das explicações que eu lhe dei, você vai amar ainda mais o treinamento deste curso, pois ele foi especialmente para de nível de iniciante e é uma dificuldade maior você começar a aprender e a exercitar a técnica de memorização enquanto está lendo. Lá tem exercícios de memorização e de compreensão de texto. Você vai ler um texto, vai fazer um exercício de memorização e de compreensão. Assim você vai notar o seu resultado enquanto faz o curso. Este curso, ele realmente não é barato, porque eu já gastei mais de R$3.000 em vários tipos de cursos de leitura dinâmica e memorização. E eu descobri que nesses cursos existem dificuldades, do tipo, não há um treinamento. Não há um treinamento para que a gente exercite a nossa memória, a nossa inteligência, o nosso cérebro. Não existe. Então, a partir daí, como fiz 3 anos de pedagogia, eu descobri que a gente precisa treinar nosso cérebro da mesma forma que nós treinamos o músculo na academia. Ou seja, não adianta você, em um dia, aprender a levantar o peso. Você só vai conseguir se tornar uma pessoa forte, com músculos, se você treinar diariamente. E foi isso que eu fiz. A cada dia, você pega um texto, aplica as técnicas, resolve os exercícios de memória e de compreensão. E aí você vai ver que aos poucos vai desenvolvendo a arte de memorizar o texto enquanto está lendo. Se a questão de você se inscrever no meu curso for o dinheiro, eu vou lhe dizer uma coisa. O meu curso, primeiramente, tem um valor de R$497. Por causa de alguns fatores. Primeiro, que são muitos exercícios. E segundo, se você se inscrever até o final, você terá aulas personalité. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tiver dificuldade em partes do curso, eu vou dar aulas especiais a você. E vou disponibilizar também a sua dificuldade para as outras pessoas. É lógico que eu não vou expor você. Eu apenas vou ver a sua dificuldade, que com certeza vai refletir nas outras pessoas, para que as outras pessoas também aprendam.
Então, essas aulas serão bônus que serão colocados no curso. Só que eu vou fazer uma coisa muito especial. Primeiro, você vai poder fazer um módulo gratuito. Nesse módulo, vai ter um texto muito parecido com esse que nós aprendemos aqui. Só que nesse texto, você vai aprender de uma maneira mais decodificada, mais trabalhosa. Vai usar a memória. Depois vai fazer questionário de memorização. Perguntas e respostas em cima do texto. Depois você vai fazer questionários de compreensão de textos. É assim que está dividido o meu curso. E uma parte dele você ainda vai fazer gratuitamente. Se você optar em pagar o curso, você terá ainda direito a fazer 7 dias o meu curso de memorização. Se até lá você não gostar realmente, você poderá pedir o seu dinheiro de volta. Ou seja, você faz um módulo gratuito e o segundo módulo, ou o terceiro, dependendo do seu trabalho, dependendo da sua força de vontade, poderá ainda fazer de graça. E dizer, Rogers, não é o que eu quero. Não é o que estava afim. Eu não senti aquilo que eu pensei que era. Eu resolvo parar por aqui. Eu lhe devolvo o dinheiro em 7 dias, né? Você terá 7 dias para dizer que o curso realmente não era aquilo que você esperava. Então você vai ter o primeiro módulo de graça e depois, né, pagando o curso, você poderá fazer até 7 dias aos outros módulos. E aí você vai verificar se vale ou não a pena continuar o curso. E além disso, eu vou fazer uma oferta especial. Eu vou tirar R$300, vou colocar apenas R$197. Você poderá dividir de 10 vezes, ficará em torno de R$19,70 mais alguma taxa do cartão. Se você fizer este curso, você não vai se arrepender. Portanto, acesse o nosso link da nossa página do curso, faça a sua inscrição e veja como é formidável aprender a memorizar um texto enquanto estiver lendo. Comece a treinar, aprenda a se desenvolver. Não perca tempo, porque essa promoção eu só vou deixar por 7 dias, quando eu abrir esse meu carrinho. Depois, o valor do meu curso será de R$497. Conto contigo no meu curso. Vamos lá!